E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? A gente lê todos os livros de Harry Potter e ouve esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Você pode ouvir o episódio depois de ter lido o capítulo, pode ler o livro todo e depois ouvir todos os capítulos em questão, ou pode nem ler, só ouve. Ou pode só ouvir e não ler. Enfim. Faz da forma como você achar melhor. Hoje nós vamos comentar o capítulo 4 de A Câmara Secreta, na Floreios e Borrões. Antes de começar, eu queria fazer um esclarecimento aqui. Vocês viram que eu recebi uma carta do Ministério aí no último episódio? Eu queria realmente deixar claro aqui de novo para todos os membros do Ministério da Magia que ouvem este podcast que eu não tive a intenção de ofender ninguém. Eu não quero mistificar a comunidade bruxa, eu não quero fazer nenhum tipo de especulação ou levantar informações aqui, né, incorretas. A gente aqui só estuda a história de vocês, mais especificamente a história do Harry, que é uma história, né, muito famosa entre vocês também, e a gente gosta de estudar aqui no podcast. É só isso, tá bom? Então, se eu ofendi alguma família bruxa, eu peço desculpas e, por favor, não me mandem mais cartas, que foi assustador, certo? Todos nós adoramos vocês, mesmo sendo trouxas, ok? Tendo dito isso, vamos para o episódio de hoje. Pessoal, recebi uma carta dizendo que na Câmara Secreta tem um monte de galeões escondidos e que quem encontrar eles pode levar tudo. Estou fazendo uma vaquinha para poder investigar melhor esse caso. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. O Harry tá lá, naquela vida de bruxo, né? Finalmente saiu da casa dos Dursley e está vivendo como um bruxo na toca, junto com os Weasley. E a primeira coisa que a gente percebe aqui lendo esse capítulo é que os bruxos não são muito organizados, né? Que o Harry até pensa, se a casa dos Dursley, né? A casa dos Dursley jamais ficaria bagunçada do jeito que é a casa deles. E a gente já percebeu isso na escola também, que a escola é meio bagunçada, as coisas ficam, sabe, em qualquer lugar, eles não têm muito esse problema, né? Eu teria um problema de estudar em Hogwarts ou de visitar a casa do Rony, porque eu gosto das coisas organizadas, das coisas no lugar delas. Então, não sou fã de bagunça, então eu teria um problema com isso. Na verdade, né, só é bagunçado porque eles querem, né? Porque se você tem magia, né, mais uma vez, tudo se resolve com magia. Faz uma magia, todas as coisas voltam pro seu lugar e tá tudo certinho. Então, não arruma porque não quer também. A gente descobre que o Sr. Weasley é um cara curioso a respeito dos trouxas, né? Ele gosta de saber mais sobre eles, e aí ele tá lá trocando uma ideia com o Harry, e ele fala assim, os trouxas são muito engenhosos, porque eles inventaram muitas coisas para poder viver sem a magia. E aí eu quero levantar uma questão. Nós trouxas, sem magia, temos mais recursos que os bruxos? Porque, olha, eu acho o seguinte, tirando o teletransporte, que a gente não tem, né? Eu não consigo me teletransportar e um bruxo consegue. No resto, a gente tá melhor que os caras. Para pensar. Pra gente se comunicar. Os caras mandam corujas com cartas. Mesmo sendo uma coruja mágica. Ela é mais rápida que o WhatsApp? Não é. Né? Eles têm um jornal lá que as figuras se mexem. Ok, mas não tem som. A gente tem vídeo. A gente tem o YouTube e tem som. Eles usam um rádio. A gente já tem TV há muito tempo e dá pra ver vídeo também no computador. Eles têm poção do amor. A gente tem o Tinder. E por aí vai. Então, assim, a gente tá na frente. Sinceramente, eu acho que na briga, assim, entre bruxos e trouxas, a gente tá muito na frente. Aí o Harry tá lá na casa dos Weasley, lá, aquele rolê, conversando com o Sr. Weasley sobre os trouxas, dá um rolezinho lá, desgnomiza o jardim, tem o vampiro no sótão lá, que eu não entendi até agora o que tá acontecendo ali, porque eles têm um vampiro. E aí a gente recebe a lista de materiais da escola. E só tem livros do Gilderoy Lockhart. Vocês lembram que eu falei no último capítulo do cara que escreveu um livro que ensinava a desgnomizar o jardim? Até que a senhora Weasley desiste e fala, se vira aí. Então, é um livro desse cara. E eu tô achando meio enrolado isso, porque como assim? A lista de materiais só tem livros de um cara específico. Aí a senhora Weasley tá lá, preocupada com o preço dos livros e tal. E é mais uma coisa que a gente tá na frente, né? Porque, por exemplo, enquanto eles gastam uma fortuna com livro, a gente tem e-book.
né? Compra o livro digital, muito mais barato. Se for um livro para a escola, então é muito mais barato, né? Você pega, dá uma lida, dá uma consultada, né? E na verdade a gente tem que pensar no seguinte: se eles são mágicos, se eles são bruxos, por que eles não duplicam um livro? Compra um livro só e faz uma cópia para todo mundo. Então assim, não tá sendo tão vantajoso assim ser bruxo, né? Porque a gente pode duplicar coisas. Eu posso pegar um livro e levar ali na... Não posso. Não posso, gente. Não pode, hein? Não pode. Aí eles estão lá naquela vida de bruxo, eles jogam quadribol, né? Eles têm que voar meio baixo para os trouxas não verem eles, né? E aí eles ficam revezando na vassoura do Harry, que é uma vassoura muito melhor que a deles. Eu até pensei nisso, né? Tipo, eles podem voar com qualquer vassoura? Tipo, a vassoura que a mãe varre a casa, é só pegar ele e sair voando? Ou é uma vassoura muito específica para voo? Enfim, aí a gente descobre uma outra coisa, e isso é muito importante aqui, que eles têm uma prova que se chama NOMS, que eles fazem no 5º ano. E o Percy recebeu 12 nomes. O Percy é o irmão chato, né? E aí, pelo que eu entendi, eu vou tentar explicar aqui pra vocês, é tipo um Enem. Então imagina assim, é um pouco mais complicado, na verdade. Imagina assim, você tá na escola, aí você tem as matérias lá, química, física, biologia. E aí os bruxos têm 12 dessas matérias. E aí quando eles chegam no 5º ano, eles fazem uma prova que vai dizer para eles o seguinte: você é bom nessas 12 matérias? Se você recebe os 12 nomes, quer dizer que você é bom nas 12. Mas se você recebe, tipo, 6, 10, quer dizer que você só é bom em 6 ou 10 dessas matérias. O que isso significa? Significa que no ano que vem, você não precisa estudar as matérias em que você não foi bem. Eu não sei se você não precisa ou se você não pode, enfim. Mas, por exemplo, imagine que você faz essa prova, você tira 5 nomes, então quer dizer que você pode estudar só essas 5 matérias do ano que vem. O Percy é muito inteligente, porque ele acertou todos os 12, então nas 12 matérias ele é bom, ele pode escolher qualquer uma que ele quiser no ano seguinte. Isso é legal. Isso é legal porque dá a chance da pessoa focar nos últimos anos da escola no que ela é realmente boa, e não ficar aquele monte de matéria espalhada que nem a gente tem aqui no mundo dos trouxas, né? Pelo menos aqui no Brasil, não sei como é que é lá fora, deve ser um pouquinho diferente. Eu já ouvi falar de escolas lá fora em que você pode se aperfeiçoar em áreas mais específicas. Espero que um dia isso chegue aqui. Sim, nesse capítulo a gente descobre uma outra coisa muito interessante. Eles estão lá, né, e eles precisam ir comprar os materiais, aquele monte de livro do Lockhart, e aí a senhora Weasley fala: a gente vai usar o Podflu. O Podflu, vou explicar aqui de um jeito bem simples para vocês, é tipo pegar um busão. Você joga um pozinho na lareira e você fala para onde você vai. E aí você some e aparece no lugar que você disse que queria ir, certo? E a única coisa que você tem que fazer é falar o nome certo. Só tem uma coisa para fazer: falar o nome certo. Sabe quando você pega ônibus? Quando você pega ônibus, ele tem um letreirinho lá em cima, né? Que tá escrito para onde ele tá indo. E funciona mais ou menos assim. Não sei se vocês já andaram, mas o ônibus funciona assim. Imagina que você está em uma rua e na calçada. E existe um ônibus que passa, o número 7. Então o ônibus está vindo ali na sua direção, o número 7. De um lado da calçada, certo? Aí o busão passando do lado que você está, vai para o beco diagonal. Mas o busão, mesmo o busão 7, que passa do outro lado da rua que você tá, ele vai pro outro lado. Então quer dizer que, sei lá, ele tá indo pra estação lá da onde o Harry pega o trem pra ir pra Hogwarts. Então digamos que o ônibus passa de um ponto a outro, da estação de trem pro beco diagonal e volta. O ônibus que tá passando para um lado está indo pro beco diagonal e o que está indo pro outro lado está indo para a estação de trem. Simples, né? Você pega do lado que você quer pegar. Você pega do lado que corresponde ao lugar que você quer ir. Quando eu tinha uns 12 anos, eu precisei pegar ônibus uma vez para ir para um lugar específico, né? Nem me lembro para onde que é, mas o que eu me lembro foi da viagem em si, porque eu tinha que pegar ônibus de um lado, né? Sei lá, para ir para o beco diagonal, e eu fui do outro lado, fui do lado errado. E aí eu fui parar, tipo, sei lá, uma criança de 12 anos, passando nos bairros, bicho, que, sei lá, eu hoje não teria coragem de ir. E eu passei de ônibus. Me caguei de medo. Mas aí fui lá, tive a moralzinha de conversar com o motorista e ele deixou que eu ficasse no ônibus até o ponto final e voltasse com ele. E aí eu fui pro lugar que eu tinha que ir. Cheguei atrasado? Cheguei. Mas eu fui em segurança dentro do ônibus. Então assim, presta atenção do lado que você tá, para que você pegue o ônibus e vá pro lugar certo. Enfim, o Harry vai entrar lá e ele faz exatamente o que eu fiz. Exatamente isso. Ele entra na lareira e ele fala o nome errado. E aí, o que acontece? Ele vai parar no lugar errado, que nem aconteceu comigo quando eu tinha meus 12 anos de idade.
Harry observou nervoso que Draco se aproximava cada vez mais do lugar em que ele estava escondido. Examinando os objetos à venda, Draco parou para examinar um grande rolo de corda de enforcar e para ler, rindo, o cartão colocado em um magnífico colar de opalas. Cuidado, não toque, amaldiçoado. Tirou a vida de 19 donos trouxas até hoje. Draco se virou e notou o armário bem em frente. Adiantou-se, esticou a mão para o puxador e... Fechado, disse o Sr. Malfoy no balcão. Vamos, Draco. Harry enxugou a testa na manga ao ver Draco se afastar. O Harry cai num lugar, cara, um lugar muito zoado. Tipo uma casa dos horrores, é um lugar todo escuro, né? Ele falou o nome errado lá na hora que jogou na lareira, ele caiu em qualquer lareira. Esse negócio do flu é assim, tem lareiras em vários lugares. Então você entra na lareira da sua casa, fala onde você quer ir, você vai cair na lareira desse lugar que você quer ir. Ele caiu num lugar muito estranho. Tinha olho de vidro, máscara no seu... de uma máscara toda bizarra. É uma casa dos horrores mesmo. E foi tipo quando eu fiz minha viagem de ônibus, né? Que eu passei por uns lugares meio tensos ali. Aí o Harry tá lá, se cagando todo que nem eu tava no ônibus, e aí ele se esconde num armário que tem lá. E aí o Draco entra, sempre o Draco, né? E aí o Harry tá lá no armário, olhando, e tá o Draco lá, que entra junto com o pai dele. E aí o Draco já entra meio que chorando, né? Ah, porque o Harry tem uma vassoura, a vassoura dele é boa e a minha é ruim. Porque o Harry tá no time de quadribol e eu não tô. Porque o Harry é isso, eu sou aquilo. Pô, imagina, cara, eu fiquei pensando nessas horas. Imagina ser o pai do Draco. Aguentar esse cara as férias inteiras falando do Harry, cara. Que o Harry é melhor nisso, que o Harry não sei o que, aquilo, que o Harry tem aquilo, que ele não tem. Que moleque chato, velho. Sabe? É o tempo todo. O Harry é famoso, eu não sou, o Harry não sei o que, não sei o que. Cara, segue em frente, arruma amigos, vai jogar quadribol. Que cara chato, só fica pensando nisso. Que cara invejoso, meu. Só queria chamar atenção para um detalhe, né? O pai do Draco, ele tá lá e eles estão falando alguma coisa lá e ele fala o Lorde das Trevas. Ele não fala Voldemort. Ou ele não fala você sabe quem, ele fala Lorde das Trevas. E já é esquisito isso, né? É quase irrespeitoso, né? Mas a gente não é estranho, porque a gente descobriu no capítulo anterior, ou no segundo capítulo, não lembro qual foi recente, a gente descobriu que ele era seguidor, né, do Você Sabe Quem, então não é esquisito, mas é mais um nome, né, Voldemort, pra quem não tem medo, né, não tá nem aí, é Você Sabe Quem pra maioria dos bruxos que tá com medo, e se você era um seguidor, você tem que falar Lorde das Trevas, porque é respeitoso. E aí a gente descobre mais uma coisa, que o Sr. Malfoy, ele tem umas coisas ilegais em casa. Ele fala, o Ministério tá fazendo umas investigações e eu tenho que me livrar dessas coisas. E ele tenta passar esses negócios pro cara lá da loja, né? Pra ver se o cara compra lá. E pra não queimar o filme dele, né? E ele até fala até um negócio assim, né? A família Malfoy antigamente impunha mais respeito, hoje em dia já não tá tão assim, não sei o quê. Então, assim, é um negócio meio que, ele tinha uma família importante, que era muito respeitada, muito rica, e com o passar dos anos, né, isso foi meio que caindo. É tudo o rolê do Voldemort, né, que era um cara que odiava pessoas que não tinham sangue puro, e todo esse rolê, ele meio que se orgulhava disso, o amiguinho dele se ferrou, e aí ele tá nessa mágoa aí até hoje. Aí os caras estão lá falando daquele papo nazi deles lá, né? Interessante, a gente tá entrando em temas mais adultos, né? É um livro infantil e os temas estão ficando mais adultos, porque é um jeito de você explicar sobre preconceito e tudo mais. Mas isso é tudo besteira, porque, né, a nossa Hermione tá aqui, ela é trouxa, nasceu trouxa, né, uma bruxa que nasceu de pais trouxas, e tá aqui pra provar que esses otários não chegam nem perto dela, né. Enfim, o Harry dá um tempo lá, né, fica lá olhando, escondidinho, espera a galera sair, e ele sai espera o Draco lá e o pai dele saírem, né, e aí ele sai lá de fininho. E aí a rua é toda zoada também, né? Uma rua escura, tem uma galera estranha e tal, né? Aí o Hagrid pega e leva o Harry lá pro banco, né? Pra ele tirar o dinheiro pra ele fazer as compras dele lá, que ele tem que comprar os materiais do ano. Aí chega lá, encontra o Rony, a Hermione, os pais da Hermione estão trocando dinheiro de trouxa. Olha só que interessante, uma coisa que a gente não sabia, né? Que eles podem converter. Então, você que tem reais, não sei se eles convertem em reais, mas provavelmente dinheiro inglês lá, libra e tal, eles podem ir lá e trocar a libra por galeões, né? Quantos reais será que eu preciso para ter um galeão?
Qual será que é essa conversão? Seria interessante a gente entender, né? Mas eu nem vou falar sobre isso, porque a gente já falou lá nos primeiros episódios desse podcast sobre como funcionam as moedas deles, e eu fiquei totalmente confuso, eu não quero mais falar sobre isso. A gente descobre que o Harry tem vergonha de ser rico, né? Fica meio que envergonhado, não quer ficar mostrando que ele tem grana, porque não quer constranger ninguém. E eu, sinceramente, eu não entendo muito isso, porque se você faz magia, como você pode ser pobre? Você não pode fazer dinheiro? Sabe? Fazer um negócio, pum, dinheiro. Eu acho que eu já falei sobre isso no episódio anterior e no primeiro livro também. Então, acho que a gente tem que acabar com essa dúvida. Eu vou dar uma pesquisada aqui agora. Ok, achei aqui no Fandom. Tá dizendo o seguinte: o dinheiro em si é pensado para ser uma das 5 exceções à lei da transfiguração elemental de Gump, o que significa que não pode ser criado a partir do nada. Tá, agora a gente vai ter que descobrir o que é a lei da transfiguração elemental de Gump. A gente já entendeu que você não pode criar dinheiro do nada, mas vamos ver aqui. Gump foi um bruxo com maestria em conhecimento em transfiguração, e ele formulou a lei da transformação elemental, descrevendo quais elementos podem ou não serem criados ou invocados. Tá, a gente tem uma listinha aqui, então vamos ver quais são as 5 exceções da transfiguração de Gump. Primeira exceção, comida. Você não pode criar comida do nada, você só pode invocar a comida que já está pronta em algum lugar. Então, quer dizer, eu já falei sobre isso, então quer dizer que não dá pra fazer comida. Você precisa realmente, se você for um bruxo, ir lá no mercadinho dos bruxos, ou criar os animais na sua casa, plantar sua alface e tal, porque não dá pra fazer aparecer comida. Então, assim, já tá valendo menos ser bruxo, né? Segunda exceção, ouro e elementos preciosos. Terceira exceção, dinheiro. Então, quer dizer, você não pode fazer ouro, você não pode fazer nada precioso, você não pode fazer dinheiro. Quarta exceção, objetos animados. Você não pode convocar animais, por exemplo. Você não pode criar animais, você só pode convocar animais. E a quinta exceção, seres humanos. Você só pode fazer a pessoa aparecer por intermédio de uma ilusão. Então quer dizer que esse Gump aí, ele é cheio de criar negócio de lei. Então você não pode fazer essas coisas. Você não pode criar comida e você não pode criar dinheiro. Então assim, não tá valendo nada ser bruxo. Não tá valendo nada. Porque se eu vou ter que trabalhar pra ganhar dinheiro, que nem aqui no mundo real, e se eu vou ter que gastar dinheiro com comida, que nem no mundo real, eu não quero ser bruxo. Não adianta nada. Você não pode fazer nada. Enfim, já descobrimos, né? Porque os Weasley são pobres e porque a comida não pode aparecer do nada. Amigos, esse podcast aqui, ele tem muita informação. Então, a gente vai lendo, a gente vai comentando e a gente vai aprendendo sobre esse mundo aqui. Seguindo em frente, o nosso querido Gilderoy Lockhart tá lá na livraria, né? Ele é o autor lá de todos os livros que as crianças têm que comprar para ir para a escola. Ele tá lá na livraria que eles vão comprar o livro, autografando, né? E assim, ele é uma celebridade, fica claro isso. Ele é um cara bonitão, ele é popular, né? Tá falando que todas as mães das crianças estão, tipo, na fila pra pegar autógrafo do cara. Aí ele vê o Harry lá dentro da loja, chama o Harry, fala, o Harry veio aqui porque ele é meu fã e não sei o quê. E ele tira uma foto junto com o Harry, né? E aí ele já anuncia, fala, esse ano todos os alunos vão ter que comprar meu livro porque eu vou dar aula em Hogwarts, eu vou ser o professor. Aí o Draco aparece e começa lá com a chatice dele de novo, moleque chato, começa a falar lá, sou rico, você é pobre, eu tenho um negócio que você não tem, eu não te empresto, sei lá o quê, né? E aí a gente descobre que o pai dele é igual, né? Então assim, ele aprendeu em casa isso aí, o pai dele é a mesma coisa, chega lá, vocês são pobres, eu sou rico, vocês não têm nada, pega o livro da Gina lá, fala, esse livro velho aqui, que vocês compraram, dá uns tapas no livro, assim, esse livro velho que vocês compraram, eu só compro livro novo, capa dura, e tipo, fica lá enchendo o saco, né? Tipo, é o livro que ela vai ler 1 ano só, tem que comprar novo. Compra usado mesmo, depois você repassa, bicho. Larga a mão desse otário, né? O cara só tem esse argumento também, é tudo eu sou rico, você é pobre. O cara não tem mais nada na vida dele, é só dinheiro, bicho. Aí o Sr. Weasley fica puto, sai na porrada e tipo, mais uma vez, né? Vocês são bruxos, cara. Pô, saca a varinha e faz o cara virar um negócio lá, não, mas sai na porrada, no soco lá, um dá um soco no olho do outro dá um soco no nariz, e aí a galera separa eles lá, enfim. Aí no final do capítulo lá, tá tudo certo, o Sr. Weasley tá lá trocando ideia com os pais da Hermione, e ele chega até a perguntar, né, pergunta lá pro pai da Hermione, como é que funciona o ponto de ônibus? E eu tenho uma notícia pra você, Sr. Weasley, é só ouvir esse podcast, e eu expliquei nesse podcast como funciona um ponto de ônibus. Então, se você não sabe pegar um ônibus antes de se aventurar nesse mundo, é só ouvir o podcast e tá aqui nesse episódio, certinho? Eu já expliquei tudo aqui.
recebemos um e-mail muito legal e, como eu disse, se eu receber um e-mail e eu gostar, eu vou ler aqui. Ele é do Trouxão HP. Boa noite. Eu ouço um podcast chamado Odor Cavalo, que fala de cada episódio de um capítulo das Crônicas de Gelo e Fogo. Sim, eu ouço, é da Mikan, né? É muito bom, eu gosto desse podcast também. E eu li as Crônicas de Gelo e Fogo e é muito legal acompanhar elas. Então, isso foi até uma inspiração, acho, para criar o podcast aqui, né? Foi um pouco delas, um pouquinho do Potterless, que eu falei lá no nosso primeiro episódio. Então, eles me deram essa ideia e tá sendo muito legal embarcar nisso também, fazer algo parecido. Então, eu fiquei pensando que seria interessante um podcast sobre os livros de Harry Potter. Foi então que essa semana eu encontrei o seu podcast e estou amando ele. Pô, muito obrigado, muito obrigado. Vou começar a ouvir o capítulo 12. Já chego no último episódio lançado e começo a acompanhar de acordo com os que vão saindo. Sim, muito bom, muito bom. É sempre legal a gente ir acompanhando junto, né? Eu tento não datar os episódios, gente. Eu tento não ficar falando de coisas que estão acontecendo no mundo real, porque fica datado, né? Então é bom que o episódio ele tá ali para sempre, né? Ele não tá com aquela cara de que é antigo. Gostaria de fazer um comentário sobre o capítulo 4, O Guardião das Chaves. Nele você comentou que a palavra Muggle significa pessoas que não têm habilidade em uma certa questão e a autora adaptou para alguém que não possui magia. Mas eu já encontrei outra explicação para essa palavra. Mug significa caneca, porém mug também é uma gíria, usada para ofender alguém que é enganado facilmente. Ah, um otário. Ele diz aqui exatamente isso, uma pessoa otária, idiota. Não sei se mug nesse sentido pode ser considerado um palavrão. Não sei também. O fato é que J.K. Rowling pode ter pego a palavra mug e acrescentado o GLE, né, Muggle, transformado em Muggle, ficando então Muggle, para desta forma suavizar a palavra e o significado. Então aqui no Brasil, a Lia Wyler, que desde já foi uma excelente tradutora, sim, concordo com você, ela é uma ótima tradutora, eu só não gosto muito do Hufflepuff virar Lufa-Lufa, mas eu até vou pesquisar depois por que ela fez isso, mas Hufflepuff é mais legal do que Lufa-Lufa. Adaptou... Tá, vamos continuar o meio dele, né? Adaptou Muggle para trouxa, que é uma pessoa que é enganada facilmente. Mas não é tão pesado quanto otário, imbecil ou estúpido. Sim, muito boa sua colocação, né? Eu confesso que na minha pesquisa eu não encontrei esse significado. O que eu vi é que era uma pessoa que não tinha uma habilidade em certa coisa, né? Essa pessoa não tem habilidade em alguma coisa. Então logo eu deduzi que foi o seguinte, não tem habilidade em magia, é um trouxa. Mas a sua explicação é bem legal também, ela é muito mais engraçada, né? E ela faz sentido, sim. Eu acho que é por isso que virou trouxa, né? Eu acho que tem uma pegada, a mesma pegada. Talvez eles sintam isso lá quando alguém fala muggle. Porque a gente vê os personagens, né? Que é muggle? Os caras não gostam muito de ser chamado de muggle. É a mesma coisa de ser chamado de trouxa aqui. Então... muito interessante. Então, o nosso podcast significa deixa de ser otário, né? Só que deixa de ser trouxa, que a gente suavizou, né? Nas suas palavras, hein? Aí ele colocou os links aqui dos dicionários, eu dei uma conferida e ele tá certo, é isso mesmo. O que ele disse faz todo sentido. Quero parabenizar pelo excelente podcast, estou pensando até em reler os livros. Cara, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria para ler, porque... eu já li os livros algumas vezes e sempre que eu leio eu pego alguma coisa nova. Eu lembro que quando eu era criança, principalmente no A Câmara Secreta, que é um livro que aborda muitas questões, eu não peguei essas questões quando eu era criança. Eu falo da Câmara Secreta porque quando eu li os últimos livros eu já era mais velho, né? Mas a Câmara Secreta eu li ali com 10, 11 anos, então eu não peguei questões como preconceito, né? A gente até entende um pouco, não era uma criança tão boba assim, mas você percebe que ele tá bem enraizado nesse livro, que fala de temas adultos, né? E quando você é adulto, você relê, você vê outras coisas que você não viu quando era criança. Então, se eu pudesse dar um conselho, eu diria pra vocês relerem os livros, é muito interessante. Se você tiver de bobeira aí, não tiver nada pra ler, dá uma lida sim, acho que vale a pena. Atenciosamente, trouxão, segundo ele. Muito bom, trouxão. Gostei muito do seu e-mail, acrescentou muito ao podcast. Então está aí, trouxa ou muggle quer dizer uma pessoa que é fácil de passar para trás. É um otário. Que é o que nós somos, né? Todos nós aqui nesse podcast somos otários. Então é isso, terminamos mais um episódio de Harry Potter e a Câmara Secreta e o livro está tomando contornos, né, muito interessantes e a gente está começando a entrar na trama e tal. Tem muita coisa legal pra gente ir descobrindo ao longo desse livro aí, vai ser muito interessante. E ele é bem mais adulto já que o primeiro, né, a gente já nota isso. A capa do episódio de hoje foi desenhada pelo Lyuben Zidarov
Capa muito bonita. Eu gosto das capas dele. Lá no Pedra Filosofal também tem a capinha dele lá, é muito legal. E é isso, né? Se você quiser mandar um e-mail pra gente, se você discordou de alguma coisa que eu falei, quiser acrescentar alguma informação, né? O nosso e-mail é e-maildostrouxas@gmail.com. Se eu gostar do seu e-mail, eu vou ler ele aqui. É isso, né? É isso, terminamos. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!